definir, e essa foi a primeira dificuldade, em qual era a sua área de atuação. Se era mais legislação, se era mais interiores residenciais, comerciais, corporativos, iluminação, e descobrimos que é uma grande dificuldade, são poucas pessoas que se consideram nichadas, vamos dizer assim, especialistas numa área, todo mundo queria colocar mais de uma letra, mais de uma opção. Então, mas houve essa troca de pareceres. Primeiro a ideia era muito boa, né? Mas era que se descobrisse o que numa rede de arquitetos poderia ser trocado, né? O que em algum momento a gente possa não só compartilhar as questões de dificuldades e ajudas, como compartilhar trabalho, literalmente, né? E a gente descobriu hoje que o que eu não sei fazer ou que eu não tenho uma expertise, eu posso perfeitamente procurar no grupo, né, de WhatsApp, que esse grupo é do CAL, né? Então, além de todas as linhas de atendimento de WhatsApp oficiais que o CAL tem, agora nós temos, né, um grupo de fórum de autônomos, que isso é com o conselho, né? Então, é quase institucional, não posso dizer, não fui autorizada a dizer que é institucional, mas é quase, né? E agora nós queríamos, então, recolher seus pareceres sobre o networking, sobre a pauta. Eu queria, então, dizer que essa pauta que foi montada com muito carinho, né, nos últimos 2 meses, teve a contribuição dos membros iniciais, né, fundadores daquele grupo de WhatsApp. Vocês escolheram os representantes ou podemos só pedir para levantar a mão e fazer os encaminhamentos do que você gostariam de ver no próximo segundo fórum? Pergunta número 1. E pergunta número 2, o que o CAL pode fazer por vocês desde hoje até o próximo fórum? Levantando a mão, não se tumultuem, por favor. Boa noite, meu nome é Cristiane Correia. Primeiro, agradecer. Eu acho que é de fato isso, a gente se unir como classe, se unir como pessoas e profissionais da área. Então, assim, eu tive uma troca muito, muito grande. Vi que, pelo menos das pessoas que eu conversei, uma especialização que eu fiz agora, que é de construção saudável, foi algo que não foi tão dito aqui na parte de saúde. Então, eu deixo isso como sugestão. Eu até tinha comentado com a Tanja na mensagem, que eu achei interessante, que a presidente do CAL federal, ela fala sobre um programa, não sei se vocês já leram um artigo, de mais médicos, mais arquitetos. E eu acho interessante, quem não leu, ler, porque a gente às vezes esquece. A gente viveu a pandemia, né, onde a gente olha como insalubre as comunidades, as pessoas falam de favela, mas se esquece que, às vezes, as edificações novas que foram construídas com conceitos diferentes, elas causaram problemas de doenças, os edifícios enfermos, aquelas coisas todas. Então, como sugestão, eu acho que seria interessante a gente abordar isso num próximo fórum. Maravilha. Mais uma aqui. Também levanta a mão. Oi, boa noite. Meu nome é Tereza. Na mesma linha do que ela falou, eu vejo como uma coisa muito importante também que o CAL e os arquitetos se alinhem à saúde, como ela é praticada hoje em direção ao popular. Eu frequento muito posto de saúde. E eu vejo que existe uma organização muito bem feita em termos de atendimento à população carente. E como a arquitetura, a gente sabe como é importante para beneficiar a saúde, eu pergunto, será que não seria o caso da iniciativa do CAL de procurar a Secretaria de Saúde e oferecer a ATIS como uma equipe que apoia a comunidade de médicos que atende as comunidades onde eles atuam? Será que os postos de saúde não deveriam ter arquitetos ou ter o suporte, o apoio da ATIS, fazendo parte da equipe para ajudar a resolver essas questões?
É uma sugestão. Até falando um pouco sobre o que você falou, quando eu me mudei para o Rio, eu fiz parte de uma ONG, que na época era ONG, hoje eu não sei como é que é, né, para a gente fazer as clínicas da família, quando estava se implantando no governo do Eduardo Paes. Então, a gente tinha esses profissionais, não da prefeitura, mas a gente dava todo esse suporte. Então, se não tem mais, é uma questão só, acho que só de voltar. E uma demanda que eu vi aqui muito hoje é, além do que você falou, que às vezes a arquiteta acaba pegando tudo, querendo pegar tudo, né? Mas no início é difícil, eu entendo os novos que precisa se monetizar, porque tem que pagar um contador, tudo isso, mas importante, não sei como é que está o ensino, ensinar a gente a valorizar a nossa profissão, a calcular certo. Realmente esquecer essa história de metro quadrado que a gente sabe que não funciona. Engenheiro é outra história, a gente tem que primeiro resolver dentro de casa para depois ver o vizinho, né? E vi uma dificuldade também que é uma coisa até que eu faço, aí já pode ser até um negócio, né? Porque eu tinha aqui, mas meu irmão foi para o Rio, que é engenheiro, tem uma construtora, ter construtoras focadas em pequenas reformas, né? Porque acaba subcontratando pequenos empreiteiros que não têm tanta experiência, aí não lê, aí a gente teve uma discussão, não sabe ler planta, mas se a gente que está lá na obra, aí tem uns que não quer estar na obra, mas se a gente não está na obra e aprende como se faz, eu não vou poder mandar de casa como é que o cara tem que executar, então tem que desmistificar um pouco isso, que a gente tem que estar lá no chãozinho para depois ficar de boa. Minha opinião é que também a formação, todos formados, todos preparados para tudo. Temos que estar preparados para tudo. Isso. As faculdades. As faculdades têm que ser melhor. Então, vou te convidar para vir no fórum de ensino, que aí no fórum de escolas nós precisamos. De informar, de falar, de fazer, de problema. Então, os profissionais são preparados, formados. Era isso que a falou. É possível, a pessoa está trabalhando no processo, no processo. Isso é uma questão. Mas aí é uma questão para levar para o fórum de ensino, né? Que é as faculdades. Ela está colocando as faculdades de arquitetura, ensinam projetos gigantescos, mirabolantes, né? E o que é de fato a prática, né? Não é isso? O que é de fato a prática, o mais importante, às vezes fica esquecido. Então, no fórum de ensino de escolas, aí a gente bate nessa tecla. Pode deixar. Eu sou a coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. Então, você está falando com a pessoa certa para levar isso também. Isso. Então, eu queria falar um pouco sobre... Então, eu tinha uma dúvida que eu acho que seria interessante ser abordada. Tem alguém falando? Que é em relação justamente ao piso salarial do arquiteto praticado, né, no trabalho, né? E às vezes você tem profissionais já, como é que se diz, já assim estabelecidos, né, no mercado, e tem uma dificuldade de pagar o piso salarial do arquiteto para um profissional que está entrando no mercado. Então, eu queria... É um assunto até um pouco polêmico, mas eu acho que é interessante ser abordado. Será que o piso salarial do arquiteto não gera desemprego para os arquitetos que estão iniciando no mercado e que têm um valor diferenciado de mão de obra, já que não tem tanta experiência profissional?
né? Isso aí eu acho que é pouco abordado. Existe uma questão de medo de acabar sofrendo uma ação judicial trabalhista por conta de não obedecer, né, o piso salarial, e acaba essa pessoa que está entrando no mercado não conseguindo se inserir, não conseguindo ser absorvida, né, por conta dessa questão. E acaba, com a licença do termo, prostituindo a profissão de arquiteto, cobrando, às vezes, 300, 200 reais num projeto de arquitetura, oferecendo projetos na internet, projetos online. Então, a gente, de repente, teria eu acho que debater um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre a gravidade de se respeitar ou não o piso salarial do arquiteto. Questionar, hoje né? em dia. Fazer um estudo e questionar, exatamente. Questionário. Eu não sei, assim, é claro que merece um estudo. Eu não sei se seria o tema para um fórum de autônomos, porque autônomo pressupõe-se alguém que não está com a carteira assinada como arquiteto, né? Colegas. Não, digo que como fórum, a discussão está para além do fórum de autônomos. Seria uma discussão de exercício profissional no geral, né? Mas, sim, sim. Tem uma comissão temporária do setor público que tem essa discussão colocada aqui no CAU. Então, depois você pode se aproximar dessa comissão. É uma discussão que está na pauta, assim. A gente tem entrado com impugnações de todos os editais cujo piso salarial está abaixo do salário mínimo profissional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal não reconhece a lei de 66, que é a 4950, como válida, porque diz que isso é antes da Constituinte de 88. Então, eles não reconhecem o piso salarial como legítimo, que tem um amparo legal para negar o piso salarial. Em alguns casos, a gente consegue um campo de negociação e tem conseguido, se não que a prefeitura pague o piso salarial, por lo menos que se aproximem ou diminuam a carga horária. Então, tem isso. Tem 2 casos que a gente ganhou, a gente deve ter impugnado uns 30 ou 40 desde que eu estou aqui à frente do CAU. Mas é um debate que é importante fazer. Nós temos assim, certeza de que isso só vai mudar na hora que tiver um piso salarial como a enfermagem acabou de conseguir. Porque aí é uma lei nova e que não tem um parecer contrário que poderá... E aí acho que entra toda essa discussão de mérito. Mas eu concordo que não sei se é o tema exatamente do Fórum de Autônomos. Eu levantei algumas questões que foram debatidas ao longo do dia, né? E aí eu queria, assim, colocar o que eu fui levantando, né? O primeiro é o levantamento de demandas de novo software, né? Nós temos um seminário já marcado para final de outubro, vocês estão todos convidadíssimos, né? E a ideia desse seminário de software livre é que a gente consiga encontrar os problemas que a gente tem no uso desse software livre, e aí isso seria o melhor dos meus sonhos, seria que vocês já mergulhassem naquele QR Code que a gente deixou para vocês, e a semana seguinte dissessem, Pablo, olha, isso aqui não funciona, isso aqui tem problema, e a gente saber os problemas que isso tem, e demandar novo software, né? O nosso CAU, junto com o Rio Grande do Sul, com Minas, agora se sumou São Paulo, Mato Grosso do Sul, quer dizer, aqueles CAUs que realmente gostam do arquiteto, da profissão, têm se empenhado nisso. Então, acho que a colaboração de vocês é fundamental para ter esse retorno. A segunda questão, possibilidades de aplicativos para celular. Hoje teve uma demanda e teve uma resposta. Já tem alguma coisa, mas eu confesso que os programas eu conheço, os aplicativos não conheço. Então, a gente trabalhar nisso também. Você que aplicativo para celular pode te quebrar o galho numa obra? Acho que isso é muito importante.
A terceira demanda que veio da Marta, lá de Alagoas, é a possibilidade de apoiar um laboratório fixo de vinho para auxiliar o profissional. Eu acho que isso é uma demanda possível de atender. Como toda demanda, nós temos que quantificar isso e encontrar o meio legal. Está aqui nosso gerente geral, sentadinho ali, ele já deve estar pensando como resolver essa parada, né? Levanta a mão aí para te conhecer, mas você não... Enfim. Então, essa é uma questão importante, né? Ela falou da UFMG. Um caminho pode ser apoiar algum laboratório de universidade. Nós temos recursos para apoiar, e se isso for um trabalho, for enxergar nisso alguma questão que possa ajudar, nós já apoiamos o Solar, mas podemos apoiar mais nesse sentido, né? Um outro ponto fundamental, possibilidades de hora, o banco de hora para consultorias de arquitetos. O banco de horas, eu acho que é uma maneira que o profissional autônomo que não domina iluminação, por exemplo, poder contratar alguém que domine iluminação para dar uma consultoria. E o conselho pagar isso, um banco de horas. Nós temos que estabelecer, isso não pode ser um profissional para chamar Gisele, não pode. Mas pode ser sim alguma forma de consultoria que possa ser socializada. Eu não tenho a mais mínima ideia como a gente vai fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente pensar, por isso que vocês estão aqui, né? Na mesma linha, um banco de horas de consultoria para contador. Eu acho que é fundamental isso. Na mesa que a gente teve, eu não quis falar na hora, mas eu me associei com outros colegas para trabalhar. Éramos 20 sócios no meu escritório inicialmente, passou para 10. Mas óbvio que não eram 10 arquitetos trabalhando no mesmo projeto, eram 10 escritórios de autônomo trabalhando juntos sob o mesmo teto e pagando só um contador. Então, acho que tem algumas... Está me escutando, né? Mas ele será remunerado, justamente. Mas, de qualquer maneira, o que eu digo assim, nós temos que ver se é possível criar alguma... No nosso caso, é dinheiro público. Então, é uma autarquia, não posso gastar, não posso escolher ele porque ele é bonitinho, eu gosto dele, ele fala bem, convence muita gente, mas não posso escolher ele sem fazer uma licitação. Então, eu tenho que ver como a gente destrava isso, mas eu me comprometo a gente estudar isso também. E o que acho fundamental é 2 pontos finais. Criar essa rede colaborativa. Eu levo muita fé nisso, galera. Eu não consegui começar, eu comecei a trabalhar, desse depoimento, eu trabalhava prestando serviço, fazendo orçamento, fazendo detalhamento de projeto, fazendo desenhos de arquitetura. 3 coisas. Esses 3 ramos de atividade meus eram prestação de serviço para outros profissionais, para outros escritores de arquitetura. Isso foi criando, sabe, uma corrente que me levou a trabalhar depois coisas muito maiores. Mas então acho que a gente entender o que a gente faz e o que o colega faz e como um pode ajudar o outro, me parece fundamental. Mais uma vez, não tenho a mais mínima ideia como a gente faz isso. Imagino que pode ser um aplicativo, imagino que pode ser uma rede mais simples, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho que falar. Para fazer isso tudo, eu proponho, a gente vai criar agora no CAU, na próxima plenária é em agosto, eu vou levar essa proposta de criar um GT de autônomos, né? Um GT de autônomo tem que ter alguns conselheiros, mas tem que ter gente de fora. Pode ter gente de fora, até 5 participantes. Então, não podemos ter 2 conselheiros, que já sei quem são, porque são os conselheiros que de fato têm se dedicado. A Tanja certamente é uma delas. Ela, mesmo que ela não queira, já vai estar. Eu não posso estar porque sou presidente. A Sônia poderia entrar também, né? Que tem trabalhado nisso. E deverá ter 3 convidados externos. Então, a rede que a gente foi criando vai criar esse GT. E acho que esse GT ele tem que manter muito viva essa chama para a gente chegar num segundo fórum com a resposta para essas demandas todas, sabe? Senão a gente está fazendo turismo aqui, está fazendo uma prática esportiva, mas não está avançando na profissão. Então, a minha ideia seria criar esse GT, né? Esse GT, de alguma maneira,
trabalhar da maneira que a gente construiu esse fórum. Esse fórum foi sendo construído nesse grupo, com as pessoas opinando sobre o que podia ser. Teve algumas reuniões virtuais, eu participei inclusive, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com alguma coisa disso. E, eventualmente, o GT poderá ter subgrupos, se essa identificação. Mas eu acho que a gente tem que chegar para o segundo fórum, que tem um período eleitoral, então os que são candidatos não poderão participar de nenhuma atividade entre 21 de agosto até 10 de outubro. É o meu caso, provavelmente, não sei se ainda sairei candidato, mas se eu sair não poderei participar, e muitos dos nossos colegas também vão estar nessa situação. Então, até outubro se abre esse impasse, mas é um impasse até relativamente bom, porque vai permitir queimar a mufa, trabalhando internamente, para a gente formatar o fórum a partir de outubro, novembro, o segundo fórum, né? E, fundamentalmente, tendo assim resposta para esse tipo de demanda que a gente está levantando aqui, né? Então, encaminhamento, sei o que eu tinha para fazer. Maravilha. O GT é o passo anterior à comissão. Tem o Célio, que também é autônomo. Nenhuma proposta é minha, óbvio. São todas essas que eu vi aqui da galera que teve presente. E esquecemos de uma muito boa, né? Que a gente quer um programa igual a da Ana Crespo, Amanda Crespo. Quem viu a apresentação da Amanda Crespo, que ela contratou um programador para fazer um software para ela, para os clientes entrarem e escolherem as coisas direto do jeito que ele quer. Então, nós queremos um desses para os nossos escritores, que seja livre de preferência, se puder. Isso. Vou fazer uma sugestão aqui também, que é para, não puxando sardinha para o meu lado, que é bom até chamar outro conselheiro mais experiente, mas chamar alguém para falar da ética voltada para os autônomos, né? Você falou da ética nas mídias sociais, mas falar da ética voltada para os autônomos, né? Por causa para ver se acaba um pouco dos processos lá da sede, diminui bastante. Os processos da sede, isso. Que acho que a gente deixa para discutir no próximo fórum mesmo, né? Como a gente se relaciona enquanto não surge o fórum de ética, mas a gente traz, então, as comissões para fazer colocação. Mais colocações? Tem aqui? Eu queria só abordar rapidinho essa questão do piso, a importância do piso para o profissional da arquitetura, das outras profissões. Não só para quem é de serviço público, quem trabalha em empresa, mas também para o profissional autônomo. Porque todo mundo tem uma referência de piso de salário, né? Nós temos, assim, os 5 anos nós investimos na universidade, não tem como a gente comparar, olha, projeto R$300, olha, isso aí é bobagem até falar nesse assunto. Assim, tem que batalhar, não só, se não vai na referência do piso da profissão, vai na tabela do IAB, mas assim, de qualquer maneira, é uma referência de salário, é importante. A gente não pode, assim, se o profissional é recém-formado, olha, quem vai contratar, ele vai ver lá o perfil do profissional. É uma escolha dele. A gente não pode, porque é recém-formado, a gente nivelar por baixo. A gente tem que nivelar por alto. Essa é a questão, só isso aí. Mais alguma contribuição para o próximo fórum? O que vocês acharam? Falar com vocês exatamente da discussão do piso salarial, que é muito importante, mas uma amarra que vocês precisam fazer, que a enfermagem não fez e agora está sendo penalizada, eu falo porque eu tenho alguns clientes que são da enfermagem, é a questão de redução das pessoas que estão trabalhando. Agora, a partir do próximo mês, a enfermagem vai receber o piso, mas quem trabalhava cuidando de 6 pacientes vai cuidar de 12. E se você não quiser cuidar de 12, vai ter do lado alguém que vai cuidar. Então, é importante nessa amarra, principalmente no piso salarial, explicar as consequências e deixar amarrado. Nós queremos sim um piso salarial, o valor é X, mas nós não queremos demissões em massa. Porque a enfermagem não fechou isso, está tendo demissão em massa. Eu sei porque eu lido diretamente com o pessoal também da área da saúde. Isso é importante, a gente só vê isso quando acontece, infelizmente, com um colega de profissão. Agora, quando chega na nossa hora, a gente realmente tem que lutar pela essa reivindicação.
A minha contribuição é a seguinte: eu estou fazendo um doutorado em educação na Argentina, e a minha tese é sobre uma proposta de mudança no currículo do curso de arquitetura mediante as novas tecnologias. Eu acho que é um assunto que talvez seja muito importante a gente falar, porque o que me levou a pensar nessa tese foi uma reportagem que eu li falando sobre algumas profissões que vão deixar de existir a partir de 2030. Incrivelmente, algumas vão deixar de existir, algumas, se não se remodelarem, vão deixar de existir também. Foi nesse si que eu entrei. Entre elas, medicina, direito, arquitetura e engenharia civil. Então, acho que é um assunto que está assim, muito latente e apavorante, né? Então, assim, a gente tem que, se a gente não se remodelar, nós vamos deixar de existir, então vamos nos remodelar. Talvez, eu não sei como, que eu estou estudando ainda sobre, fazendo pesquisas, etc. Mas estou aqui para ajudar nisso se for necessário, acho que é interessante. A primeira mesa foi sobre migração digital, você não tinha chegado, né, mas foi muito boa, mas ficou bem claro isso que você colocou agora, ficou bem claro para todo mundo, e é disso que se trata, né, a gente se juntar como um grande coletivo, por enquanto no WhatsApp, mas em breve talvez é uma plataforma específica para isso. Vamos manter esse grupo dentro do profissionalismo, né? Então, falar só de coisas que interessam ao Fórum de Autônomos, né? Dentro de horários comerciais, por favor, né? Porque a tentação começou a dar problema, vamos ter que fechar. Sabe aqueles grupos que só o administrador fala? Eu, pessoalmente, acho que se perde um pouco a troca, que é o que a gente precisa. Mas, né, vamos tentar, vamos provar para a humanidade que pode existir um grupo com mais de 100 pessoas de WhatsApp e que vai ser profissional, ok? Amém. E fica então a convite para o próximo fórum. Provavelmente antes do próximo fórum já aconteça o seminário, porque o seminário já está marcado para o final de outubro, né, seminário de software livres, onde nós vamos ter uma imersão, que é um pouco o que o João mostrou hoje de manhã, que é como se fosse, vamos ter uma maratona, um mini concurso, onde você aprende o software e desenvolve um exercício, um projeto, um estudo projetual, na pressão, aqui, agora, ganhando um prêmio para você, porque se não botar pressão, você não aprende o software novo, né? Uma coisa é você ficar lá, tranquilo, olhando de vez em quando, outra coisa é se propor fazer uma imersão e em 2 dias ou em 3 dias descobrir as possibilidades do software. Então, essa imersão, primeira foi para estudantes, a segunda vai ser para profissionais. Como vocês são autônomos, eu acho que seria muito melhor direcionar principalmente para esse grupo aqui, que já é o primeiro pontapé para a migração digital inicial, né? Então, isso que eu ia falar, semana que vem, no começo da semana, a gente vai botar no nosso canal do YouTube esse seminário na íntegra, aí vocês ajudem a divulgar para a gente ultrapassar o Ralph em termos de visualização. Vai botar isso. E isso é outra coisa, gente, que o CAU, né, nessa gestão, né, como eu falei, 10 anos, e é o primeiro fórum de autônomos, né? Então, a gente precisa muito divulgar tudo que nós já temos. Nós já temos cursos grátis, né? Todo semestre, todo ano são ofertados cursos grátis de precificação, de orçamento, de gestão, muitíssima pouca gente sabe. Nós temos videoaula gravando como preencher NRT, né, todas as dúvidas, como fazer contratos, está lá no canal do YouTube do CAU-RJ, quase ninguém acessa, né? Então, oi? Revit Vim gravados? Não. Tem BIM livre, né? Seria Blender BIM, que é livre, que é de graça. Tem, às vezes oferece, tem que ver se dessa vez.
Então, senhores, né? Entidades de classe que são Instituto de Arquitetos do Brasil, ASBEI, Associação. Muito bem. Então, vou passar oficialmente a palavra, né, para quem chegou depois. Meu nome é Tanja Coiado, eu sou atualmente vice-presidente do CAL, mas vou passar a palavra para o presidente Pablo Venetti, fazer oficialmente o encerramento desse nosso primeiro fórum, que seja o primeiro de muitos e que a gente comece aqui a valorização profissional, começando pela maior representação, que somos os autônomos. Ok? Encerrar, não sei como encerrar. Eu queria agradecer muito quem ficou até agora, né? E os que participaram do fórum inteiro, de manhã até hoje. Eu acho que eu saio aqui com uma lista de demandas, já publicitei aqui as que eu anotei, posso ter esquecido alguma, vocês podem me ajudar também nisso, e dizer que a gente conta muito com vocês, porque 85% das construções são feitas sem arquitetos. Se a gente ganhasse 1, 2, 3%, imagine a dimensão desse mercado para nós. Então, se a gente começar a destravar isso, e eu acho que isso também passa pela nossa prática profissional, né? O Ralf falou de consultoria. Tem uma estudante minha que fez um trabalho final, ela estudou construções de casas em subúrbio, no subúrbio que ela mora, pequenas reformas, trabalho que ia de 10 a 30 mil reais, e ela demonstrou por A mais B que é possível ter arquiteto nisso. Esse é um mercado enorme que a gente não acessa. Então, há muitos desafios que a gente tem que enfrentar. Eu acho que com a colaboração de vocês, eu levo muita fé que a gente vai em frente. Mais uma vez, obrigado a todas e a todas. Está encerrado.